Hoje nós estamos aqui com mais uma grande convidada para o nosso quadro Borboletas. Pode se apresentar. O meu nome é Isabel Cristina, eu sou formada em Letras, licenciatura em Pedagogia, mestrado em Educação e doutorado em Educação também. Então, Prof. Isabel, como você já é da casa, né, a gente já conhece você, nós te conhecemos como um grande exemplo de estudo, né? A senhora sempre batalhando, estudando, sempre querendo aprender mais. O que leva a querer saber e aprender mais? Eu acredito que seja devido a toda a influência que eu tive dentro de casa, na minha família. Porque nós somos entre 11 professores na família, minha mãe, minhas tias, né? Tanto que as pessoas brincam muito conosco que nós podemos construir uma escola que tem todas as áreas, né? Mas principalmente pela influência da minha mãe, porque a minha mãe desde sempre, ela sempre estava lendo, sempre estava estudando, né? E eu acredito que por estar em tanto contato com livros, tanto contato com a questão da educação, foi o que me levou a também escolher a docência para ser assim o meu caminho, né? O meu rumo profissional. Eu acredito que seja isso. Legal, muito interessante. E nós te acompanhamos, né, no dia a dia, sabemos então da tua batalha e a gente queria saber como é que foi esse teu doutorado. Você, como foi? Não foi um caminho, não foi um caminho tão simples de ter acontecido, porque quando eu comecei o mestrado aqui no Brasil, numa instituição aqui no Brasil. E como muitas pessoas, a gente tem muitos sonhos, né? E às vezes esses sonhos a gente não consegue concretizar por muitos motivos. Foi o que aconteceu comigo inicialmente. Quando eu comecei minha carreira no mestrado, eu comecei a fazer uma instituição então aqui no Brasil e não consegui concluir por questões financeiras. Parei, no primeiro ano parei, e me enviaram um convite para eu prestar uma seleção fora do país. Até hoje eu fico na incógnita de quem foi, porque eu não sei. E daí eu resolvi, não sei quem foi, alguém me indicou lá e eu fui fazer, fiz a seleção, passei e fui fazer o meu mestrado fora do país inicialmente. O mestrado, posso dizer assim, que foi um desafio porque eu nunca tinha saído, não dominava a língua estrangeira, então eu precisava ter um conhecimento na oralidade e isso foi algo que me deixou muito insegura, né? Mas com o auxílio das tecnologias, com o auxílio dos meus colegas, eu consegui dar conta. O doutorado foi algo assim bastante inquieto para mim, porque eu peguei bem o momento de uma desestabilização política, porque eu também fiz o doutorado fora, né? Eu fiz em Assunção, no Paraguai. E quando eu cheguei em Assunção, eu cheguei na quarta-feira e na terça-feira tinham deposto o presidente. Toda a região ali, principalmente Assunção, a capital, estava em polvorosa, né? Então era exército na rua, era cão na rua. E eu cheguei num lugar que eu nunca tinha ido, né? Cheguei na rodoviária, porque para ir para onde? Assustada, né? E daí eu lembro que o taxista disse assim para mim, Paraguai, e não saia de lá. Daí ele me informou, porque o presidente tinha sido deposto, tá? Fui pro hotel, no outro dia eu fui para a instituição, né, para a universidade, porque a nossa aula já começava na quarta-feira. Aí cheguei lá, tudo diferente, universidade diferente, estudos diferentes, metodologias diferentes, língua estrangeira que precisava ter comunicação, né? Então não foi fácil, mas eu digo assim que apesar de todas as dificuldades que eu enfrentei, valeu muito a pena todo esse período que eu estive lá, por ter conseguido compartilhar com muitas pessoas, porque eu não tinha colegas ali só brasileiros, eu não tinha colegas só paraguaios, eu tinha colegas das mais diversas regiões do mundo. Então essa troca cultural, né, esse enriquecimento de informações não tem preço que pague, né? E eu sempre coloco para os meus alunos, eu coloco para os meus amigos, para os meus filhos também, que o ensino, independente do lugar que for, independente do momento que for, depende de ti, depende do teu envolvimento, da tua implicação, né? Depende de como que você vai organizar a tua vida para você alcançar o teu êxito. E com toda certeza, todos esses anos que eu estudei, tanto no meu país quanto fora dele, foram os melhores anos, porque a educação é o que me constrói, a educação é o que me faz como pessoa e a educação é o que me faz como profissional também. Legal. E depois que tu terminou
você parou de estudar? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Tanto que no período que eu estava fazendo o doutorado, eu estava fazendo outros cursos também, né? A partir do momento que eu terminei meu doutorado em 2019, eu terminei o doutorado. De lá para cá, eu já estou na terceira pós depois disso. Mas, nesse instante, eu estou fazendo duas especializações ao mesmo tempo. Né? Nada impede, eu acredito que o estudo ele tem que ser uma contínua na nossa vida. Não precisa ser necessariamente vários cursos simultâneos, mas a gente precisa estar se atualizando pelo menos uma vez no ano. A gente precisa estar fazendo novas leituras, né? Fazendo novos contatos, porque assim como eu estou conversando contigo, eu estou compartilhando contigo informações, eu estou aprendendo muito com você. Então, estudar tem que ser uma contínua na nossa vida, com certeza. Legal. Então, prof, você falou que mudou totalmente a tua rotina quando você foi para o Paraguai, então, né, fazer o teu doutorado. Como é que foi essa adaptação de línguas? Como é que a senhora conseguiu estudar? Como é que foi essa tua rotina lá no Paraguai? O conhecimento que eu tinha desenvolvido de espanhol era um conhecimento muito básico, era um conhecimento, o espanhol que a gente aprende na escola, né? Não é o espanhol que as pessoas costumam se comunicar no dia a dia. Então eu tenho que admitir que foi muito difícil, não foi fácil. Eu fui para lá conhecendo alguns vocábulos, aqueles que eu podia falar e aqueles que eu não podia falar, para não me colocar em situações melindrosas, né? Mas as primeiras 2 semanas foi bastante difícil, porque os professores eles falavam extremamente rápido. Eu tinha muita dificuldade de conseguir acompanhar o que eles estavam falando para eu poder transcrever. Tanto que eu tive muita ajuda dos meus colegas, né? Eu tive um colega que disse assim, Paulo é o nome do meu colega, ele disse assim, Isabel, grava as aulas e quando você voltar pro hotel, você escuta. Aí você vai escutando e vai transcrevendo. Tanto que minha primeira forma de estudo, né, foi isso, foi gravar as aulas, pedir licença para os professores, né? Eu gravava as aulas, chegava no hotel, colocava o fonezinho de ouvido para não incomodar minha colega compartilhava o quarto comigo e ficava ouvindo até tarde, ouvia e ia escrevendo. E depois, quando eu tinha dúvidas, né, e não entendia alguma coisa, eu tomava anotação e chegava na sala de aula e perguntava para o professor. Então, meu primeiro contato foi isso, né? Depois a gente fez como se fosse um contrato com os colegas, que na hora do intervalo, ao invés de nós falarmos português, era para nós nos arriscarmos a falar espanhol ali naquele grupo pequeno, porque a gente tinha vergonha de falar em público, né? Então nós falávamos entre nós ali. Acho que na segunda vez que eu fui para lá, porque eu ia para lá sempre 15 dias em julho e todo mês de janeiro, né? Então na segunda vez é que a gente começou a se soltar mais, né? Participar mais da oralidade, né? Nós líamos muito, porque os professores eles exigiam as leituras originais. Então nós líamos muito artigos em francês, artigos em alemão, né, que foi um problema, mas aí um problema em parte, porque daí como a nossa turma era uma turma totalmente heterogênea, então nós tínhamos colegas que tinham domínio de línguas, né, então o que nós fazíamos? Nós dividíamos, né, por exemplo, você sabia francês, então você lia o artigo, né, passava o artigo em português e nós estudávamos junto, então nós tínhamos muito essa questão dessa parceria, né. Então no domingo, que era o nosso dia de folga no domingo, era o momento que nós nos juntávamos em grupos de estudo para trocar informação, para construir os nossos trabalhos, porque os nossos trabalhos eram muito em forma de artigo. Era assim que nós estudávamos bastante. Bom, e como é que eram os horários? Como é que vocês iam para aula? Era só de manhã? Era de noite? Como é que era? Como era um intensivo e era tudo presencial, para poder depois revalidar aqui no Brasil, né? Nós tínhamos aula de segunda a sábado, das 7h30 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30, das 7h30 às 10 horas. A nossa folga era domingo era a nossa folga. E nesse período de 3 turnos no dia, nós fazíamos os nossos trabalhos. Então, por exemplo, o professor que dava aula de manhã, ele já lançava o trabalho de manhã, né? E nós entregávamos ou na noite, no final da noite, ou no outro dia. Então, às vezes, nós virávamos à noite, construindo os nossos artigos para poder entregar o artigo e apresentar, porque as notas sempre eram a escrita e a defesa, né? Então nós tínhamos que dar uma forma de compartilhar as duas habilidades, o falar e o escrever. Era uma corrida contra o tempo a questão de tudo, né? Porque no curso que eu fiz em educação nós não tínhamos prova
Era só a construção de artigos, né? Construção de textos escritos e a defesa oral desses textos, né? Bom, então a gente sabe que lá nos teus estudos era uma correria, enfim. E hoje, Prof. Isabel, como é que você está enfrentando a pandemia, os teus estudos? Como é que está sendo? Para mim, não está sendo muito difícil, porque desde 11 anos para cá, eu já estou num contato com o IAD, né? Eu estou na vivência cotidiana do IAD. Então a pandemia para mim, ela não dificultou tanto assim, porque não alterou muito a minha rotina. Mas o que eu percebo? Que, por exemplo, estudar à distância para um adulto que tem uma certa facilidade em administrar o seu tempo, em administrar a sua rotina, porque tu tens que ter essas questões bem sistematizadas, né, para que consiga ter êxito. Para um adulto, o ensino à distância, com toda certeza, é totalmente viável, né? Tem um êxito enorme, é um grande facilitador na questão profissional, na questão pessoal, né? Você consegue conciliar as tuas atividades pessoais com as tuas atividades profissionais e o teu estudo sem problema nenhum dentro dessa rotina, desde que a gente consiga se regrar, né? Eu, como sou docente, trabalho também com educação básica, eu tive e estou enfrentando uma certa dificuldade com a questão do ensino, exatamente porque os alunos de educação básica, eles não foram trabalhados para ficar, por exemplo, durante 4 horas, durante 8 horas, na frente de uma tecnologia, na frente do computador, ouvindo, né? Tendo que desenvolver uma habilidade de ouvir, pensar, estruturar, né? Então, para os alunos de educação básica, eu vejo que é bastante complicado, mas para mim está sendo um desafio porque eu tenho que encontrar novas formas. Eu estou tendo que me reinventar, eu estou tendo que reaprender metodologias, né? Criar recursos, e isso com certeza, todos esses anos de estudo que eu acumulei e que eu tive as experiências de ter feito vários cursos, isso tudo é um somatório que para mim está me ajudando muito. Então, tem algumas dificuldades que eu estava enfrentando e que eu consegui superar buscando saídas das leituras que eu tinha já realizado. Né? Então, por isso que algo puxa uma solução. Com toda certeza, estar se atualizando, estar estudando, seja ele em momento de pandemia ou não, depende somente de nós nos disponibilizarmos a querer fazer isso e nos organizarmos dentro de toda essa estrutura que está sendo colocada para nós. Então não é porque eu não posso mais ir para uma escola, eu não posso mais sair à rua, que eu não vou me instrumentalizar, que eu não vou estudar. Pelo contrário, agora eu tenho mais tempo, vamos dizer assim, porque aquele tempo que eu teria que sair da minha casa, ir para a escola, é um tempo que eu já estou em casa, que eu posso ocupar para ir estudar. Já está produzindo, exatamente, né? Então, para mim, esse momento de pandemia está sendo desafiador no sentido de eu poder administrar a questão de que agora eu estou comigo, eu estou me conhecendo mais, estou tendo tempo de eu me descobrir, né? A encontrar maneiras de superar problemas, e ao mesmo tempo está sendo muito bom porque eu estou tendo tempo também para eu reinventar ou adaptar metodologias de ensino que antes eu não tinha tempo hábil para fazer. Legal. E saindo desse meio profissional, quem é Isabel mãe, avó, prof? Como é que é a tua rotina, assim, seus filhos, seu esposo, sua neta? Como é que é essa Isabel? Ela é bem-humorada, ela é carinhosa, ela é afetuosa? É uma Isabel como qualquer mãe, vó, mulher, né? Mas assim, eu me enxergo uma pessoa muito afetiva, eu me enxergo uma pessoa muito família. Tenho que me cuidar porque eu sou extremamente protetora e isso às vezes sufoca, né? Não vou dizer controladora, mas bastante assim protetora, porque eu quero muito que os outros estejam bem, né? Então, porque ao meu entender não tem nada mais valioso na nossa vida do que a nossa família. A família para mim é o bem maior, né? Então, tudo são momentos, né? Eu tive um momento de ser a menina Isabel, né? Aquela adolescente com sonhos, né? Com caminhos para trilhar. Depois eu tive o momento de ser a esposa Isabel, né?
com marido, recém-casada, com também querendo conhecer a vida, né? Descobrindo as coisas. Depois eu tive o momento da mãe Isabel. A mãe pela primeira vez, depois a mãe do primeiro, a mãe do segundo, a mãe do terceiro, né? Então aquela mãe que teve que aprender dia a dia como cuidar das individualidades, né? Errando, acertando, mas tentando sempre encontrar a forma de colocar as situações assim da maneira mais harmoniosa. E agora, há um ano, a vó Isabel, que é uma nova fase. Uma nova fase, que é algo assim que não tem explicação. Quando as pessoas dizem que esse momento de ser vó é um momento iluminado, e é com certeza um momento iluminado, né? Tanto que as pessoas dizem assim, que parece que eu estou diferente. Mas eu vejo que não é estar diferente, eu acho que é ver as coisas de uma maneira diferente, é olhar com um encantamento diferente e é valorizar tudo que está acontecendo também de uma maneira diferente pelas experiências que a gente passou, né? São outras épocas, né? E você me disse assim da menina Isabel, da adolescente Isabel. Se você encontrasse hoje com a menina Isabel, com a adolescente Isabel, o que você falaria para ela? Primeiro eu ia dizer para ela assim, faça tudo de novo, né? Porque eu nunca tive medo de querer fazer aquilo que eu tinha desejo. Isso eu nunca tive, né? No sentido de, porque eu vejo que tem pessoas que quando se defrontam com uma situação, elas dão um passo para trás. Eu nunca tive medo, né? Insegurança sim, com toda certeza, mas medo não, eu sempre desafiei. Mas se eu encontrasse a menina Isabel, eu diria para ela, faça tudo de novo, mas faça com um pouco mais de leveza. Faça com um pouco mais de permissividade, de aceitação de errar. Porque como eu fui uma pessoa educada, com muita regra, né? Com as coisas tudo no lugar certinho, não podendo errar, tudo muito, muito disciplinado, eu me cobrava muito, né? Então se eu pudesse voltar atrás, eu diria, Isabelzinha, faça sim tudo, mas te permita errar. Eu acho que as coisas seriam mais fáceis, mais tranquilas, né? Eu acredito que sim. Muito bom. A gente fica muito, muito feliz em escutar esses relatos, né? São cheios de emoção e inspiram a gente, né? Eu tô vendo que você tá bem emocionada agora. E eu, em nome, né, de toda a equipe, de todos os teus alunos, falo desde a educação básica, da graduação. Você tem muitos admiradores, eu sou uma delas. Espero que eu chegue num nível de especialização e conhecimento como você. E a gente te agradece muito por estar compartilhando da tua história e falando um pouquinho sobre o teu conhecimento. Muito obrigada, com toda certeza. Então continuem acompanhando o nosso canal, toda semana tem novidades. E até breve!